Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares da ortopedia, os testes especiais do exame físico. São aquelas manobras que permitem avaliar a integridade de nervos, tendões, articulações e que muitas vezes dão o diagnóstico antes mesmo de se pensar no exame de imagem. Pois é, e essa frase resume tudo. Sabe, muito antes de uma ressonância magnética, de um raio-x, o diagnóstico preciso começa mesmo com uma boa conversa e o exame físico bem feito. É o momento em que as mãos e a observação clínica muitas vezes superam a tecnologia. O nosso roteiro de hoje é literalmente uma viagem pelo corpo. A gente começa pela coluna, sobe para o ombro, desce para o cotovelo, punho e mão e finaliza lá embaixo no pé e tornozelo. Vamos focar nos testes que são realmente chave para cada uma dessas áreas. Ok, vamos lá. Começando pela coluna. O grande objetivo aqui é identificar sinais de compressão de nervos. Sabe aquela dor que irradia, que desce pelo braço ou pela perna? É exatamente isso que esses testes tentam descobrir. Olha que interessante isso aqui. Temos duas manobras que funcionam como uma prova e contraprova. Do lado esquerdo, a manobra de Spurling, em que a gente aumenta a compressão na cervical. Se aquela dor irradiada aparece ou piora, bingo, é um sinal bem forte. Já do lado direito, o teste de distração faz o oposto. Ele alivia a pressão. Se a dor melhora, isso só reforça a nossa suspeita. É uma lógica bem elegante, não é? Agora, descendo para a lombar, temos um verdadeiro clássico, o teste de Lazegue. Com a pessoa deitada, a perna é levantada e esticada. A chave aqui não é qualquer dor, não é só um repuxar na coxa. É aquela dor específica, que irradia, que segue o caminho do nervo, e ela costuma aparecer nesse intervalo bem definido, entre 35 e 70 graus. É essa precisão que dá tanta informação para a gente. Vamos para o ombro. Pensem nele como a articulação mais livre do nosso corpo, com uma mobilidade incrível. Só que, claro, essa liberdade toda tem um custo. A estabilidade depende muito de um grupo de músculos e tendões, o famoso manguito rotador. E é por isso que ele é quase sempre o principal suspeito nos exames. Para o ombro, a gente tem uma verdadeira caixa de ferramentas de testes. O Jobe, por exemplo, vai direto testar a força de um músculo específico, o supraespinal. As manobras de Neer e Hawkins são para investigar a síndrome do impacto, sabe? Aquela dor chata quando se levanta o braço. O Gerber foca no subescapular. E, por fim, o teste da apreensão, bom, o nome já diz, né? Verifica se a articulação está instável. Cada um dá uma peça do quebra-cabeça. E aqui a gente consegue ver direitinho dois desses testes em ação. À esquerda, o teste de Jobe, que tem o apelido de teste da lata vazia. A ideia é aplicar uma resistência e ver se há fraqueza. Se houver, o dedo aponta direto para o músculo supraespinhar. À direita, o teste de Hawkins. Esse movimento de elevar e rodar o braço para dentro, ele tenta provocar a dor do impacto. Se doer, é um sinal de que os tendões podem estar sendo esmagados ali dentro. Seguindo em frente, vamos ao cotovelo. É uma articulação super estável. O encaixe dos ossos é quase perfeito, mas, ironicamente, é um local muito comum de lesões por sobrecarga, como as famosas epicondilites. Para diagnosticar a epicondilite lateral, o famoso cotovelo de tenista, usamos principalmente dois testes, Cozen e Mills. Eles são tipo dois caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. O teste de Cozen provoca a dor pedindo uma extensão do punho contra a resistência. Já o de Mills faz o contrário, com um alongamento passivo. Mas o objetivo é o mesmo, provocar dor bem naquele ponto específico da lesão. Agora, se tem um teste que é direto ao ponto, é este aqui, o teste de Hook, ou teste do gancho. A ideia é simples. O examinador tenta literalmente enganchar o dedo no tendão do bíceps. Se o tendão está lá, firme, é fácil de sentir. Agora, se o dedo passa direto, sem encontrar resistência, bom, isso é o que chamamos de sinal patognomônico. É praticamente uma confirmação, na hora, de uma ruptura completa do tendão do bíceps. Chegamos numa área de uma complexidade anatómica fascinante, o punho e a mão. É tanta coisa pequena e importante acontecendo aqui, por isso muitos testes se concentram em duas coisas. Nervos sendo comprimidos, como na síndrome do túnel do carpo, e tendões inflamados, as tenossinovites. Antes de qualquer teste, é preciso olhar para este mapa. Pensem nos dermátomos como um mapa neurológico. Ele mostra exatamente qual território pertence a cada nervo. O mediano, o lunar, o radial. Então, quando alguém se queixa de formigamento numa área, este mapa nos ajuda a saber qual fio está com problema. É fundamental. E falando em nervos comprimidos, a condição mais famosa aqui é a síndrome do túnel do carpo. Para investigar, temos dois testes clássicos, Fallen, onde se mantém os punhos flexionados por 1 minuto, e o sinal de Tinel,
que são umas batidinhas leves sobre o nervo no punho. O resultado positivo é aquele formigamento ou dormência nos dedos certos, polegar, indicador, médio. O sintoma que pode atrapalhar até para segurar uma xícara de café. Este é o teste de Finkelstein. A pessoa fecha a mão sobre o polegar e, em seguida, o examinador desvia o punho. Se isso causa uma dor aguda quase como uma facada na base do polegar, é um sinal clássico da tenossinovite de De Quervain, uma inflamação dos tendões que movimentam o polegar. Finalmente, chegamos na base de tudo, o pé e o tornozelo. As estruturas que aguentam todo o nosso peso o dia inteiro. Os testes aqui, claro, vão se focar em checar a estabilidade dos ligamentos e a integridade do poderoso tendão de Aquiles. O teste de Thompson é simplesmente genial na sua simplicidade. Com a pessoa deitada de bruços, o examinador aperta o músculo da panturrilha. O normal é que o pé se mova para baixo. Agora, se a gente aperta e nada acontece, o pé fica imóvel, é um sinal muito, muito forte de uma ruptura completa do tendão de Aquiles. Além do Thompson, temos outros testes importantes. O da gaveta anterior, por exemplo, é crucial depois de uma entorse, para ver se os ligamentos estão estáveis. O teste de Jeggi ajuda a distinguir um pé plano flexível de um rígido e tem até o sinal de demasiados dedos, que pode indicar um problema no tendão que ajuda a sustentar o arco do pé. Então, no fim das contas, qual é o ponto principal? É que o exame físico é uma ferramenta diagnóstica poderosíssima. Todas essas manobras, que não precisam de tecnologia avançada, permitem ao clínico formular uma hipótese, ligar os sintomas à anatomia e decidir de forma muito mais inteligente se um exame de imagem é realmente necessário. E para fechar, fica a reflexão. O exame físico é uma ciência pura, baseada em conhecimento de anatomia e biomecânica, ou é também uma arte que é refinada com a experiência e a sensibilidade? A resposta, muito provavelmente, é que é uma bela e indispensável combinação das duas coisas.